Tem aqui uma manifestação feita pelo Fábio Van Gartner, que é, inclusive, advogado da família Bolsonaro. A gente tem aí no jeito, Alemão, um tweet que ele fez, se puder diminuir aí para a gente conseguir ler inteiro, mas ele diz o seguinte, abre aspas, vamos arrumar a bagunça de fake news. 1. O presidente Jair Bolsonaro saiu para pescar às 5 da manhã com filhos e amigos bem antes de qualquer notícia. 2. Não foi encontrado nenhum computador de quem quer que seja na residência ou gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. A responsabilidade com a apuração e com a notícia faz parte do jornalismo dito profissional. Acácio Miranda, só para deixar claro que a gente entrou aqui numa seara de quando se investiga, quando não se investiga pessoas da oposição e tal. Vamos colocar a bola no chão e explica para a gente, Acácio, de que em democracias, em estados constituídos democráticos, a gente só pode ter uma investigação quando há justa causa para isso. O que é uma justa causa para investigação? Um indício. Um indício pode ser um depoimento, uma denúncia, um documento, uma imagem, um áudio, uma troca de conversas, não necessariamente uma prova. O indício é o embrião da prova. A partir de um indício pode-se comprovar algo. Ponto de partida. É o ponto de partida, exato. Mas não se pode ter um estado permanente de investigação, nem por forças de inteligência como pela ABIN, seja só pelo fato da pessoa ser uma opositora, ser alguém que incomode por qualquer motivo, seja por inquéritos permanentes também, inquéritos perpétuos, eternos, não pode ter estado de investigação permanente. Explica isso pra gente, Acácio Miranda. Koba, eu acho que você tem um ponto importante. Por quê? Infelizmente, a gente tem vivido um processo de polarização. Não é um fenômeno recente, pelo menos há 10 anos no Brasil, a gente tem vivido os efeitos dessa polarização. E nós acabamos segmentando, etiquetando as investigações e as atuações do Poder Judiciário. Se é contra aquele lado com o qual nós concordamos, nós achamos essa investigação equivocada. Se é contra aquele lado ao qual nós também somos contrários, nós achamos essa investigação correta. Só a título de exemplo, aconteceu no Mensalão, aconteceu na Lava Jato, aconteceu no 8 de janeiro e está acontecendo agora. Você foi muito perfeito ao afirmar que, quando há realização de um mandado de busca e apreensão ou de alguns mandados de busca e apreensão, o que a autoridade policial e o Poder Judiciário buscam é colher novas provas. E por que colher novas provas? Porque já existem provas mínimas classificadas como indícios. As autoridades policiais e judiciárias entendem que esses indícios são suficientes para que se determine a produção de novas provas. E aí, a partir da produção destas novas provas, nós chegaremos à comprovação do cometimento de um crime ou nós vamos comprovar que este crime não aconteceu. A investigação tem essas duas finalidades, comprovar que aconteceu ou não aconteceu. E, obviamente, você mais uma vez bem disse, há necessária justa causa para que essas provas sejam colhidas. E essa justa causa, mais uma vez, é baseada nestes indícios. Então, neste contexto, existiam indícios, do contrário, a Polícia Federal não teria embarcado e esse pedido foi feito ao Supremo Tribunal Federal pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, não foi de ofício pelo Supremo, e a partir daí começaram as investigações. Qual será o resultado? Nós não sabemos. Nós só sabemos que estes atos foram praticados, estes atos investigatórios foram e estão sendo praticados. E aí a confusão que se faz em relação a prender o computador, não prender o computador, só para deixar claro, quando há um mandado de busca e apreensão, que é um documento do juiz autorizando que um oficial de justiça entre na casa de alguém, no escritório de alguém, em qualquer domicílio da pessoa que está sendo investigada, neste mandado, neste documento assinado pelo juiz, pelo magistrado, pelo ministro, desembargador, dependendo do grau da justiça em que esse processo ou que essa investigação corre,
ali nesse mandado um relatório, um rol do que pode ser pego ou não pelo oficial de justiça, pela autoridade policial, pelo delegado, pelo agente da polícia. E aí, neste caso em específico, o mandado dizia que se fossem encontrados computadores, tablets, documentos relacionados à investigação, que eles poderiam ser apreendidos. A informação que a gente leu há pouco do advogado da família é que não havia computador algum na casa do Carlos Bolsonaro. Você pediu, Paulo? Pedi. Bem, lembrando aqui algumas questões ainda para responder a fala do querido Ricardo. Bem, primeiro, todo mundo sabe, porque a gente vem vendo muitas dessas operações ao longo dos últimos anos, teve um total de 0 operações da Polícia Federal nos últimos anos que se investigou tudo e pegou tudo e foi para cima de todo mundo ao mesmo tempo, né? Gostaria até de lembrar alguma aqui que teve... Essas operações da Polícia Federal acontecem em fases. É por isso que um dia você vai lá, faz um processo em cima do Ramagem, outro dia o processo em cima do Carlos Bolsonaro, amanhã a gente não sabe se vai ser em cima do Flávio, em cima do Eduardo, em cima do próprio Jair, mas o fato é que, mais uma vez, me causa estranhamento, porque o que a gente tem visto nesse processo ao longo das últimas décadas no Brasil são de operações baseadas em fases. Não teve nenhuma operação que tenha sido aí, resolveu tudo num dia só. Acho também... Até porque, Paulo, só para complementar, o que se colhe de uma das fases... vai alimentando as próximas. Alimenta a próxima. Exatamente. Dá razão para uma próxima ou não, né? Exatamente. Ou não, então, pode ter sido, inclusive, que com a apreensão dos documentos do Ramagem tenha tido materialidade para conseguir algo contra o Carlos. Como pode não ter sido. Como pode não ter sido. Por isso eu digo pode ter sido e aí nem precisava a gente fazer esse acréscimo. Mas, enfim, a comparação com o Google eu acho bastante descabida também. Inclusive porque o Google é uma empresa, não é o presidente do Brasil. O Google não persegue inimigos políticos. Você fala que o Bolsonaro... Eu tô falando que hoje... Só pra eu entender. Eu tô falando que hoje a linha... Mas o presidente fez isso? Hoje a linha da investigação tá levando a família Bolsonaro. A família não é o presidente era o Jair Bolsonaro. Você acha que o Jair Bolsonaro fez isso? Ao grupo político eu não tenho elementos. Então vamos lá. O que eu posso dizer é que o filho dele, braço direito dele, sofreu busca e apreensão enquanto estava lá pescando em Angra dos Reis. Siga. Outra comparação bastante descabida é essa relação com o Google, porque a gente está falando de um governo que pode ter trabalhado contra seus compatriotas com um software estrangeiro, usado de maneiras que a gente não consegue sequer imaginar, e isso está sendo comparado com a sua localização do Google. E aí eu peço para você que está em casa uma reflexão, porque essa comparação é de fato razoavelmente descabida. E se a gente quer entrar em teses, o Wilsinho lembrou de maneira muito sábia do falecido Bebiano. Bebiano fez essa fala, Wilsinho, no dia 3 de março e veio a falecer 11 dias depois, no dia 14 de março. A gente está trazendo... Gente, está todo mundo aqui trazendo... mas aí vamos lá. O cara falou que... Peraí. A gente pode falar que a Polícia Federal fez uma ação por causa... Peraí, Paulinho. Eu só trouxe uma... Peraí, todo mundo. Peraí, todo mundo. A questão é a seguinte. Nós estamos... Primeiro, noticiando a existência de um fato, que é a busca e apreensão que aconteceu hoje lá na casa do Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e estamos repercutindo aqui nessa mesa plural de debates os impactos disso no mundo político. A Cássio está explicando as questões jurídicas aqui que dão margem à possibilidade ou não de uma busca e apreensão. E aí, assim, o Bebiano, primeiro, é alguém que já faleceu, tem família, que às vezes está até nos assistindo aqui. Então, até em respeito à memória de alguém que não está aqui para falar nada a respeito disso, eu acho que a gente pode voltar ao nosso tema que está na nossa tarde. PF faz buscas na casa onde Bolsonaro está. Para concluir, Paulo Loyola. Não, está concluído. Era isso. Então me dá um pedacinho. Então vai lá. Rapidamente aqui. Primeiro, gente,
eu tenho falado desde o começo da minha fala, se alguém cometeu algum crime, que seja investigado e que seja punido. Aqui não tem passação de pano para político, de partido político nenhum. Como cidadão, como vocês que estão nos acompanhando aqui, vocês não querem isso, a gente quer um país melhor, independente de quem, de bandeira partidária. Cometeu erro, que se puna. Agora, o que eu questiono é porque sempre, por um lado, nesse governo as investigações aceleram e são feitas sempre de forma capenga, sempre mirando o lado da direita. Em novembro do ano passado, a própria Polícia Federal disse que tinham muitos indícios contra um ministro do governo Lula, por corrupção, ministro que está no governo. Cadê? Busca e apreensão, cadê? Nada aconteceu desde novembro do ano passado. A Polícia Federal saiu em todos os jornais, todas as mídias, inclusive mídia que defende bastante o governo, que o ministro das Comunicações poderia estar, era possível, haviam indícios de envolvimento. Até hoje o ministro continua no cargo. Não existe essa celeridade em investigar quem está dentro do governo. A conivência? Não sei. O que eu estou querendo dizer é que quando é para um lado do espectro político, há uma aceleração, há uma galera defendendo de todo jeito, de qualquer forma. Quando é para o outro, é uma passação de pano generalizada. Isso que não pode acontecer num país sério. Dizer que é conivência pode. O quê? Alegar que houve conivência. Será que é? Não estou dizendo que foi, Paulinho. Olha só, de novo. Será? É uma pergunta. Não estou dizendo que foi. Eu não sei. Não tem provas, não tem investigação. Eu não sei. Mas a pergunta, será? Mas quando eu quis levantar aqui, quando eu estava trazendo um fato, eu fui interrompido. Você não foi, só isso. Ô, Paulo, você tem... Só aqui, volta para mim. Paulo, você tem toda a liberdade do mundo, como todos nós aqui temos. Eu só quis preservar aqui a mesa e todos nós de entrar numa ilação muito perigosa de alguém que morreu. E assim, você fazer ilações com a morte de alguém... Mas eu não fiz ilação nenhuma, eu só estava trazendo um dado. Conjecturando as causas ou o período, desde uma fala de alguém que... É que você interrompeu minha fala no meio, eu só tinha dito então, que ele faleceu 11 dias depois. Então você tem liberdade de concluir sem nenhum já está concluído. Mas você está abrindo mão, depois você não... Não, já está concluído. Perfeito. Para finalizar, Cássio, eu acho que a gente vai entrar agora numa grande disputa no Congresso Nacional de, primeiro, aqueles que são base do governo vão querer saber se eram investigados na gestão passada. Aqueles que são oposição ao governo vão cobrar do presidente do Congresso que, a partir de agora, quando tiver busca e operação, tem que ter notificação para o presidente da mesa do Congresso Nacional para que haja, no mínimo, um acompanhamento. Porque no celular, no gabinete, nos documentos, no computador de alguém que é líder da oposição, certamente há estratégias da oposição. Há informações sensíveis que não são para ser divulgadas. Assim como há também no computador, no gabinete, nos documentos de quem está na base do governo. Você acredita que a gente vai ver agora um movimento no Congresso Nacional de políticos brigando aí por seus interesses, a Cássio Miranda? Koba, é uma coisa meio maluca até. E só para até fazer um paralelo, você pode explicar isso? Por exemplo, quando vai ter busca e apreensão em escritório de advogados, eu inclusive participo lá da Comissão de Prerrogativas, vou acompanhar às vezes, para justamente proteger o que está para além da vida pessoal do advogado, que é o quê? É o sigilo entre ele e um cliente que não tem nada a ver com o fato dele ser investigado por algo. Então vai ali uma comissão que acompanha os limites da operação. No caso aqui, se a gente for fazer um paralelo Só para melhorar a informação, vocês são avisados quando? Um dia antes? Com antecedência, a gente se encontra na Polícia Federal às 5 horas da manhã, não sabemos quem é a pessoa, se é na Zona Leste, se é na capital, se é no interior. E aí, de lá, é que a gente só fica sabendo na hora que chega no local. Não fico sabendo quem é, onde é. Nada. Nem pelo que está sendo investigado, se é uma busca e apreensão, se é a prisão, não sabe de nada. Mas só há um acompanhamento para preservar algo maior, que são interesses alheios à própria pessoa que está sendo o objeto, o alvo da busca. No caso aí, só para fazer um paralelo, se há um líder de oposição, ou um líder do governo, ou um líder de uma bancada, que se chame, sei lá, o vice-líder ou qualquer outra pessoa, para preservar no momento da busca e operação ali, da busca e apreensão, os documentos, as informações sensíveis. Você concorda, Cássio? Koba, o Brasil, aqui a gente pode sofrer de todos os problemas, menos de tédio, né? E a roda gira e gira muito rápida por aqui. Por quê? Há alguns anos atrás, há bem poucos anos atrás, durante a Lava Jato, mais especificamente, vários parlamentares foram implicados. E hoje os parlamentares que são situação, à época, defendiam isso. Eles diziam, olha, qualquer operação que envolva o Congresso Nacional necessariamente deve ser avisada com antecedência, deve ser avisado o presidente de qualquer das casas legislativas. E os atuais oposicionistas, que à época eram beneficiados por isso, eram contrários. Eles diziam que estava
criando-se ali uma nova forma de imunidade. Por quê? Existem duas imunidades parlamentares. A imunidade parlamentar formal, que é o foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função, e a imunidade parlamentar material, onde os deputados e senadores não são responsabilizados pelas suas opiniões, palavras e voto. Essa comunicação prévia não está prevista nem na Constituição, nem no regimento interno do Congresso Nacional. Então, há necessidade de nós criarmos através de uma PEC. Agora, eu acho que você diz de forma muito acertada quando você diz que certas prerrogativas dos parlamentares precisam ser preservadas nessas operações. Mas é necessário que a gente tenha muito cuidado. Por quê? Quando há uma operação, quando há uma busca e apreensão no gabinete de um deputado ou de um senador, o que se objetiva é a coleta de elementos probatórios que comprovem o cometimento de um crime. E, por vezes, o cometimento deste crime está associado à atividade parlamentar. Se nós criássemos esse mecanismo, talvez nós não fôssemos capazes de investigar estes crimes. Eu faço o paralelo que você bem fez, e o Flávio, que nos assiste de Atibaia, também lembrou dessa questão da prerrogativa do advogado, do sigilo do advogado. Quando um advogado é objeto de um mandado de busca e apreensão, o setor de prerrogativas da OAB é comunicado anteriormente para que o sigilo do cliente não seja quebrado nesta busca e apreensão. Nós não estamos preservando um direito do advogado, nós estamos preservando um direito do cliente. Para que isso seja estendido aos parlamentares, é necessário que a gente comprove que, de alguma forma, aquele sigilo na atuação parlamentar tem um vínculo com o interesse público ou algo que o valha. Wilsinho Pedroso, para a gente fechar. Como meu sentimento é que, na verdade, o que se quer hoje no Congresso é um puxadinho do fórum privilegiado. Se faz um puxadinho, porque eles não... Diferente, porque eu fiz a pergunta para você e quis deixar claro para os amigos que nos assistem hoje e que nos escutam. O advogado, vocês vão na Polícia Federal, acompanham uma operação sem saber quem está sendo investigado, onde vai ser a busca e apreensão. O que o Congresso quer, justamente, é que a mesa diretora seja informado qual é a operação, qual parlamentar está sendo investigado e a mesa diretora autorize que a Polícia Federal faça busca e apreensão no gabinete. Pô, isso é um puxadinho. No momento onde a sociedade pede pelo fim do fórum privilegiado, pede por transparência, me parece que aumentar esse fórum, fazer esse puxadinho, vai em contramão do que a sociedade muitas vezes pede.